Bem-vindos ao Historizando! O nosso assunto de hoje, o nosso curta Historizando de hoje é sobre a Revolução Liberal do Porto. Você já ouviu falar? Para a gente entender sobre essa revolução, a gente tem que entender onde ela aconteceu, por que ela aconteceu e como ela aconteceu. Então, vamos falar do século XIX, do início do século XIX, tanto em Portugal quanto no Brasil. Inclusive, a Revolução do Porto é uma das motivações para a independência do Brasil. Você sabia? Para a gente começar a falar, vamos entender da vinda da família real para o Brasil em 1808. Então, no início do século XIX, a família real vem para o Brasil, vem para a sua colônia. E tudo isso motivado pelas guerras napoleônicas e pelo domínio napoleônico na Europa. Portugal, principalmente o príncipe regente Dom João, ele vai ficar então em dúvida em se segue as questões napoleônicas, com o bloqueio continental, por exemplo, que é justamente isolar a Inglaterra, ou se fica ao lado de um dos maiores, se não o maior parceiro econômico de Portugal, que é a própria Inglaterra. E é por isso que eles vão acabar vindo para o Brasil, fugindo então dessa responsabilidade, fugindo dessa decisão, dessa escolha. Porém, entre 1814 e 1815, acontece o chamado Congresso de Viena. E esse congresso não é nada mais, nada menos do que a derrota do Napoleão na Europa, e é uma reunião dos países, então, que acabaram sendo atingidos por essas questões, para retornar a alguns processos, principalmente alguns tronos que foram perdidos na Europa. E aí a gente pensa, se o Napoleão foi derrotado, e se agora Portugal já não tem mais esse tipo de ameaça, logo o rei vai voltar para Portugal, correto? Errado! Dom João VI, que no caso era Dom João, príncipe regente, vai continuar no Brasil, na colônia brasileira. E não só isso. Em dezembro de 1815, ele vai tornar o Brasil, vai elevar o Brasil a título de Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. O Brasil deixa de ter o título de colônia e passa a ter o título de parte do Império Português. Se for parar para pensar, um nome não necessariamente é muita coisa. Mas nesse caso é. Basicamente, o rei, o príncipe regente nesse caso, tá falando o seguinte, ó, você não tem mais o título de colônia, você faz parte, você é um de nós. E aí toda aquela questão de exclusivismo metropolitano ou pacto colonial que já tinha sido rompido com a abertura dos portos em 1808, vai se reforçar ainda mais porque você está transformando o Brasil não mais em um título colonial, mas sim um título de parte de alguma coisa, parte de um império. Além do mais, o principal representante da coroa, que era o príncipe regente na época, estava no Brasil. E mesmo com a derrota napoleônica, ele não volta. Além de tudo isso, em 20 de dezembro de 1816, teve a morte da rainha Dona Maria I, que é a mãe do Dom João VI. E aí é o seguinte, é só aí que o Dom João vai se tornar Dom João VI. É só aí que ele se torna rei. Porque, a princípio, a rainha era Dona Maria I. Porém, foi detectado alguns problemas psicológicos, mentais nela na época. Logo, seu filho acabou representando. Por isso, o príncipe regente. Agora, em 1816, ele se torna um rei. E ele se torna um rei coroado no Brasil. Pensa aqui comigo. O rei vai embora, foge, com toda a corte portuguesa de Portugal. Ao mesmo tempo, ele deixa para a Inglaterra tomar conta da galera de lá. E tem mais, ele investe muita grana no Brasil e ele é coroado como rei mesmo no Brasil. Sem contar que o Napoleão perde e ele nem sequer volta para dar alguma satisfação. Se você fosse um português ou uma portuguesa dessa época, o que você ia achar desse cara? Eu acho que não ia vem coisa boa por aí não. E é por isso que em agosto de 1820 começa a Revolução Liberal do Porto. Uma revolução contrária a todas as crises que Portugal estava vivendo. Como assim crises? Primeiro que eles vão se inspirar nas ideias iluministas, por isso Revolução Liberal do Porto, e aí é só lembrar
que no século XVIII a gente tem um movimento muito importante do iluminismo que vai continuar. E não só isso, mas também tem uma crise política graças à ausência do rei. Porque junto com a ausência do rei e da corte portuguesa, que basicamente eram todos os funcionários do Estado, o país ainda por cima era governado por um conselho com liderança inglesa. Então isso gerava muitas controvérsias. Tem também uma forte crise econômica, porque a gente tem que pensar que Portugal dependia muito das questões lucrativas com o Brasil, que era sua colônia, e aí mais uma vez reforçando aquela coisa de pacto colonial ou exclusivismo metropolitano, que deixou de existir graças à abertura dos portos em 1808. Logo, grande parte dos lucros portugueses foram perdidos, e também uma crise militar. Então, política, econômica e militar, já que, além do governo controlado pelos ingleses, os altos cargos do exército também eram controlados pelos ingleses. Porque quando Dom João VI vai para o Brasil com toda a sua família, é a Inglaterra que fica bancando tudo, que fica cuidando de tudo. Logo, a maior parte das lideranças, tanto em questões políticas quanto em questões militares, eram inglesas. E tem um destaque para um grande marechal que eu vou colocar aqui na tela para vocês, que inclusive aparece em várias referências quando a gente vai estudar a vinda da família real. Inclusive, não sei se você já reparou, mas já tem 2 vídeos aqui no canal sobre a vinda da família real. Um mais antigo e um mais recente. Eu vou deixar aqui nos cards o mais recente para vocês. Falando em liberal, a Revolução Liberal do Porto tem lá as suas discussões sobre se é liberal ou não. É liberal até a página 2, sabe como é? Por que eu digo isso? Ao mesmo tempo que eles querem o fim do absolutismo, o fim dos privilégios, que tem uma Constituição limitando os poderes reais, coisa que o movimento iluminista já falava há um tempo, eles querem o retorno do Brasil às condições de colônia. Eles querem voltar com tudo que o Brasil já sofria, com tudo que o Brasil, então, já suportava nas mãos dos portugueses. Logo, eles são liberais com eles, com os outros não. No final de 1820, os portugueses formaram uma junta provisória para governar Portugal, enquanto formavam também uma Assembleia Constituinte para escrever finalmente essa Constituição portuguesa que vai limitar os poderes do rei, porque esse conjunto de leis é que seria a maior ordem e não a ordem real. Assim, existiu também um critério de representação. Como assim? Dentro dos mais de 200 deputados que se reuniram para formular essa Constituição nova, tinham cerca de 70 brasileiros. Porque, mais uma vez, a gente tem que lembrar que em 1815 a gente deixa de ter o título de colônia e passa a integrar de fato o Império Português. Dessa forma, esses 70 deputados brasileiros vão fazer diferença. Tanto que vão fazer diferença que no Brasil existiram algumas rebeliões a favor da Revolução do Porto de 1820, com destaque para Belém e Salvador. E não é só isso, no Rio de Janeiro também existiu uma pressão em cima do rei para concordar com essa Assembleia e com essa Constituição. A principal questão da Revolução de 1820 em Portugal era se o Dom João VI ia voltar ou não. Enquanto praticamente todos os portugueses lá em Portugal queriam o retorno de Dom João VI, estavam colocando muita pressão no rei de que se ele não voltasse ao Deus trono e só Constituição e é isso aí. Já no Brasil, muitos queriam que o Dom João ficasse. Mesmo porque é graças a essa vinda da família real que as condições coloniais do Brasil praticamente desaparecem. Você tem então o fim do pacto colonial ou do exclusivismo metropolitano com a abertura dos portos em 1808. Você tem a perda do título de colônia em 1815 com a transformação então em um grande império junto com Portugal e Algarves. Logo, muitos dos brasileiros que estavam aqui não queriam o retorno de Dom João VI. E não pense que todo mundo que estava aqui no Brasil queria mesmo que o Dom João VI ficasse. Nada disso. Você tem de um lado o partido chamado de Partido Português e de outro o partido chamado de Partido Brasileiro. Toma muito cuidado que partido, nesse caso aqui, não é partido da organização partidária, e sim grupos com interesse em comum. Eu vou colocar aqui na tela
qual que era o grupo português e qual que era o grupo brasileiro. Mas o interessante de se entender é que muitos portugueses que estavam aqui no Brasil se beneficiavam com essa condição do Brasil ser colônia, do Brasil ser dependente de Portugal. E muitos brasileiros estavam gostando e se adaptando bastante a essas aberturas. Não só brasileiros, mas existiam alguns portugueses dentro do grupo dos brasileiros também, que eram comerciantes mais liberais e que apoiavam toda essa liberdade e abertura que o Brasil estava experimentando. Dom João VI, devido a toda essa pressão e essa ameaça da Constituinte bem próxima, bem pertinho aqui do cangote, vai acabar cedendo e vai voltar para Portugal em abril de 1821. Mas ele volta com toda a corte, porém ele deixa alguém aqui. E não é nada mais, nada menos do que seu filho, o Pedro, o futuro Dom Pedro I. Aí muita gente fica zoando o Dom João VI que ele é bobão, que ele é medroso, que ele saiu correndo do Napoleão. Mas de bobo ele não tinha nada, ele sabia do que estava acontecendo. Porque ele tinha uma noção de que uma hora ou outra essa independência ia acontecer. E é melhor a independência acontecer na mão do filho dele do que a independência acontecer só com os brasileiros e aí a família dele não ia ficar com nada. Então, depois de mais de 10 anos de estadia, Dom João VI deixa o Brasil, volta para Portugal e assina lá a Constituinte para, querendo ou não, assumir o trono, mas de uma forma diferente, já que agora tem uma Constituição limitando os poderes dele. Assim que ele retorna e assim que a Constituição é aprovada, a corte portuguesa vai começar a tomar algumas medidas que vai acelerar o processo de independência. Dentre elas, transferir para Lisboa as principais repartições que foram instaladas aqui no Brasil. Então, uma galera vai ser transferida lá para Portugal, mostrando então que a importância de Lisboa é maior do que a do Brasil, pelo menos na concepção dos portugueses. E também uma grande pressão para o Dom Pedro I voltar. Mas Portugal fez muita pressão para ele voltar, justamente para não ter essa liderança forte que foi a figura de Pedro I aqui no Brasil e para voltar às questões coloniais que eram antes da vinda da família real aqui no Brasil. Aconselho a assistir tanto o vídeo do Dom João VI aqui no Brasil, que eu vou deixar nos cards, e não só isso, mas eu vou deixar nos cards também a independência do Brasil. Então temos 2 vídeos muito importantes para chegar a uma conclusão de que a vinda da família real, e não só isso, mas a era napoleônica na Europa contribuiu e muito para a nossa independência. Olha que louco pensar isso. Se enganou aquele ou aquela que acha que é tudo desconexo, que é tudo separado. A nossa história tem muita relação, tem muita conexão. Ainda mais se for parar para pensar em Portugal ou no continente europeu e até mesmo no continente africano. A gente tem muitas conexões e muita coisa para contar. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já curte esse vídeo. Se você quer entender mais dessas conexões com a história, já se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade. Deixe a sua sugestão ou comentário e me ajude a te ajudar. Muito obrigada pela sua atenção. Um beijo e até a próxima. A principal questão do movimento... Ah, caceta!